fraterno bom dia. Que a paz do Cristo continue reinando em nossos corações e que possamos ter uma manhã bastante agradável. Essa casa nos acolhe com tanto carinho que, à medida que nós a adentramos, sentimos essa vibração gostosa. Que aqui nós viemos para aprender, para adquirir consolação, né? Enfim, para lidarmos com o nosso dia a dia, com as coisas do mundo onde nós estamos vivendo. Eu vou falar do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Quase sempre eu pego dele um trecho e a gente faz então reflexões acerca dele. E a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão, de questionamentos, e a gente começa sempre perguntando, já do título, né? Eu pergunto para todo mundo, e até para mim, se todas as vezes que eu tive aflição, eu me considerei bem-aventurado. Então, isso passa necessariamente... mas que tipo de aflição? E a retórica é verdadeira, que tipo de aflição? Porque aflições são muitas, né? Porque é própria do nosso planeta Terra. E é a escola. Então, nós temos que usar dessas aflições, desses estados temporários de sofrimento nosso, do corpo ou da alma, e refletir naquilo que nós podemos aproveitar dele, da aflição. Então, a aflição, ela nos vem como um convite, muitas das vezes, para repensarmos a nossa vida, da forma como ela está andando. Certa vez, em Regente Feijó, quando eu morava lá, uma família muito rica da cidade perdeu, entre aspas, um filho. E depois, então, esse casal, esses pais, eles foram à casa espírita buscar consolação, porque houvera perdido um filho em tão tenra idade. E lá, então, foram ficando, se tornaram espíritas. E o recado, então, que eles entenderam é que a partida do filho, entre aspas, antes da hora, foi para eles desfocarem a questão material. Estavam muito focados na questão material. E fugiu das questões espirituais. Então, nós não temos, assim, muitas opções para nós aqui na Terra. Se nós fugirmos do quesito espiritualidade, nós vamos tropeçar, nós vamos esbarrar em muitas coisas. E esbarrar em muitas coisas, todos esbarram. A questão é entender as tais coisas às quais nós estamos esbarrando. As aflições, via de regra, elas nos chegam de duas formas bem distintas. Na parte física e na parte emocional.
São duas dores distintas, mas que não deixam de ser dores. Cada qual com o seu perfil. E nós temos, seja com uma ou seja com a outra, lidarmos com elas. As dores do corpo são palpáveis. Dia desse, a minha esposa Neuza caiu e descolou o tendão do braço, rompeu, do nada, assim. Então, tem que lidar com as dores, com essas dores. Repassando a pergunta, ela está vivendo comigo, tenho observado as dores dela, e ela não é de reclamar, via de regra, mas tem dia que ela não está nada feliz. Ela não considerou assim muito bem-aventurada de ter caído, escorregado lá em Araçatuba e depois ter vindo para cá, para arrumar o braço dela aqui. E tampouco uma mãe, quando perde o filho, ou o casal que perdeu o filho em Regente Feijó, se sentiu bem-aventurado de haver perdido o seu filho de tenra idade, na mocidade. Mas como nós estamos num mundo de provas e de expiação, como nós somos portadores de um corpo carnal, de trilhões e trilhões de células diferenciadas, diga-se de passagem, todos nós estamos sujeitos a cair, ou receber a visita de um hospedeiro nada agradável, um fungo, uma bactéria, um vírus. Amados, desde que nós nascemos, é assim que é. Desde que nós nascemos, nós começamos a morrer. Estranho. Muito estranho. Mas, repito, é assim que é. É próprio do nosso planeta, é próprio da nossa encarnação. O nosso corpo é altamente complexo, abastecido, como disse, de trilhões e trilhões de células, e as nervosas. Somos todo irradiado por um sistema nervoso central e periférico. Logo, estamos suscetíveis a dores. Em maior ou em menor grau. O que nós precisamos diante dessa situação que eu expus? Antes eu quero falar das dores morais. Dor moral é aquela que você não pega, é aquela que você não vê, mas é aquela que você internaliza. E ela maltrata tanto quanto ou mais do que a outra. É justo pelo fato de você não ver, você não pegar. E muitas das vezes corremos de médicos em médicos, psicólogos em psicólogos, psiquiatras em, e não se resolve.
Nós estamos hoje com várias doenças psicológicas que foram dadas a elas nomes, nomenclaturas novas, que na minha época nem se sonhava nisso. A famosa depressão. Se pedir para levantar a mão aqui, eu penso que quase todo o salão vai levantar a mão, que em algum momento já teve. Como começa a depressão? Dá para cercar? Dá. Dá. Ela começa com tristeza. E muitas vezes você chega ao médico e fala: doutor, eu estou deprimida ou deprimido. E contando a história, fala: não, você está triste. Triste porque o namorado te deixou, ou vice-versa. Não gera tristeza. Triste por conta do divórcio, da separação. Salvo raros casos, não tem motivo para alegria nas separações dos casais, principalmente quando vai se alongando o tempo de vida juntos. Mas começa com você triste. E triste dá para ter resiliência. Resignação é uma coisa, resignar é você resignar-se com a tristeza e se introspectar dentro dela. Você fica deprimido ou deprimida. Resiliente é quando você percebe a situação ruim para você naquele momento, mas você quer dar a volta por cima. E dá. E é possível. N situações é possível. Você perdeu o braço, perdeu perna, enfim, dá um jeito. E se recompõe. Estava lendo o Evangelho com a minha esposa agora de manhã, falei para ela do Stephen Hawking, recentemente esteve conosco. Gradativamente foi tendo parapsiquologia. Ele foi tendo em todos os órgãos do seu corpo. Paraplégico. Em todos os órgãos do seu corpo. Por fim, foram adequando computadores para ele, que ele estava mexendo com teclas de computador, horas pela visão e até mesmo quase pelo pensamento, ele já estava teclando no computador. A inteligência desse espírito que veio numa provação terrível. Bom, então a parte de doença emocional, que hoje se traduz por alguns termos, tipo transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. A minha época nem se sonhava nisso. Eu tinha isso de quilo, eu acho. Conjugado com depressão e tudo. Tem remédio, tem cura. E a maior das vezes depende de nós. Como vamos resolvendo esse tipo de situação? Bem-aventurados os aflitos. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Aprendei comigo, que sou puro e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu vos aliviarei, disse Jesus. Ele não veio para tirar as nossas dores propriamente. E nem era bom para nós. Mas ele alivia.
As caixinhas de remédio, as dragas de remédio que buscamos nas farmácias, alivia. A Neuza, quando acorda à noite com dores, a fisioterapia mexe muito, no ombro, ela toma remédio. Toma um analgésico mais forte. Fala, não, você precisa dormir, é o mínimo que você precisa é dormir. Acabando esse, o médico passa outra receita. Então, é alívio. Se ela fica xingando, acorda à noite, me acorda, fica xingando, e, meu Deus, por que isso comigo? Por que foi acontecer? Por que caí? Por que lá? Estou dando trabalho para você agora, lá. Perdeu as bem-aventuranças. A minha mulher Neuza deixou de ser uma bem-aventurada. É ruim, né? Então continua calminha. Senão você não é bem-aventurada. Você não vai ser contemplada pelas bem-aventuranças do Cristo. E que não é só essa, tem um monte de bem-aventuranças. Viram como é fácil viver? A gente complica. Né? Estava vindo de casa para cá, falei para a Neuza, falei, nossa, por que a gente reclama tanto, né? O apóstolo Paulo ia fazer uma pregação, admitindo que essa é uma humilde pregação, me apanhava no caminho, saía correndo, o pessoal batia nele, ele pulava muro, via a pé, eu vim com um carrinho ajeitado aí, poxa, dá até para ligar o ar-condicionado nele, se quiser. Olha só, que moleza, trabalhador de última hora, vem trabalhar de carro, os postos de gasolina, tudo esperando, se quiser, se faltar, tem gasolina. Os supermercados estão abertos, quando a gente voltar, comprar um macarrão para fazer uma macarronada. Né, Silmar? O que está errado nisso? Mas tem gente que sofre muito. Sofre demais da conta. Ambiente de guerra sofre-se muito, muito mesmo. Pessoas que têm que cortar a perna. É terrível, você não tem segurança. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, se não vai estar. Hoje eu vou usar bastante da minha esposa para a exposição. É hoje. Quer trocar? Ela está fazendo fisioterapia. Não vou falar clínica, obviamente. E eu fico esperando. Eu também sofro, gente. Eu tenho uma aflição danada. Eu fico lá 1h30 esperando. Dá para ouvir música lá no Spotify e tal, mas eu fico lá sofrendo, esperando. Se passar tal de 1h30. O que você vê naquela clínica em 1h30, eu parei tudo. Eu parei de ouvir Spotify, música, de conversar com os compadres, as comadres que gostam, e ver o que está acontecendo na clínica. Quem está chegando, quem está saindo. Gente, falo, é verdade. Eu não vou falar situações aqui, porque nós somos imprudentes e é antiético, né? Mas é muito sofrimento. Não é assim pessoa que sai mancando, não, e nem que sai com o ombro troncho, não. É coisa séria. Que eu nunca imaginei que viria aqui em Prudente. A maior das vezes nós vivemos em uma zona de conforto nas nossas casas.
E quase sempre tem de tudo. Às vezes uma gripezinha, às vezes uma unha encravada. Achamos que o mundo vai acabar. Jesus nos deu o exemplo do que é sofrer mesmo. Jesus sofreu mesmo. Para quando a gente tiver alguma dorzinha de dente, que não é fácil, uma unha encravada, uma gripe, não ficar se lamuriando tanto. Então, amados em Jesus, vem a cura por Ele, por Jesus. Você sabia que o cristianismo começou com a morte dele? Ah, nossa, esse cara veio encabular a gente hoje, né? Sério. A ressurreição de Jesus. Ficou 3 dias lá no túmulo com as pedras por lá. Depois sumiu tudo. E Jesus ressurge num corpo resplandecente, iluminado, espiritualmente iluminado. E os discípulos acreditaram. Ah, não diga. Jesus prometeu e cumpriu. Como se Jesus estivesse falando às paredes. Eu estou dizendo aos discípulos, né? Aos demais, sim, falava. Apareceu primeiro a Maria de Madalena e depois aos outros. Nossa, o Mestre está vivo! E como ele prometeu, em espírito, e vai habitar a morada da casa do meu Pai. Então, os discípulos estavam enxavidos, escabrunhados, tristes, ver o seu mestre ser morto daquele jeito. Que decepção! E depois adquiriram uma coragem de ferro. Aí veio a resiliência deles, discípulos. E começaram a pregar o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros ensinos dele, Jesus, que está nos evangelhos, que está nesse nosso, não são todas as passagens do Cristo, mas tem uma coletânea muito bacana explicada pelos Espíritos, e que está aqui na mesa de graça. Para quem quiser levar para casa, vocês levam o livro da salvação. Sério, sério. Vim na casa espírita hoje buscar salvação e achou. Está aqui na mesa, está ali nas paredes, ali na estante. Está lá atrás. Atende pelo nome de livros. E vou fazer reforma íntima conforme o Cristo propôs. Ele afiançou-nos que se nós formos pessoas boas, nós vamos conquistar o reino dos céus. E quem é o reino dos céus? É comparado a um senhor, era lá o senhor que saiu a semear. Ele citou pelo menos umas 10 parábolas, comparando o reino dos céus com as coisas do cotidiano nossa. Mas assisti 1883, uma série aí rapidinha. É depois do Cristo. Pessoal formando lá os Estados Unidos, formando os territórios norte-americanos.
todos hiperarmados, com rifles, revólveres, gente vindo da Alemanha, de um canto, do outro, se matando, se engalfinhando. 1883. O colonialismo foi um dia desses. Uma vez eu estava falando no Bezerra de Menezes, onde teve a reunião ontem, ali na Saudade, e uma senhora levantou e falou, uma senhora bem de idade, negra, eu sei o que é isso. Deveria ouvir as histórias dela. Deveria ouvir as histórias da mãe lá da clínica de fisioterapia, que estava com aquela... Não era criança, era um adulto. Não vou falar, não. Eu deveria ter ouvido a história dela. Sócrates fez a filosofia dele assim, sabia? O filósofo grego. E ele sentava com as pessoas assim na rua e perguntava, como você chama? Qual o seu nome? O que você faz? Por que você está sentado aqui? Ele conversava com as pessoas. Bom, então voltando à solução, nós entramos nessa casa e recebemos uma proposta de salvação, simples assim. Vamos para o céu? Não sei. Não sei. E salvação do que também? Somos perfeitos? Não. Ainda não, estamos buscando, né? Estamos aqui, puxa vida. Estamos nos esforçando? Estamos. Podemos nos salvar de determinadas viciações? Aí entra a doutrina espírita, de outras vidas. Podemos arrumar menos encrenca, menos aflições, onde as causas são as atuais, geradas por nós mesmos nesse momento, onde nós não gostamos do vizinho, das amigas de escola, dos colegas de escola, não gostamos terrivelmente do governo, também dos times de futebol que meus vizinhos, meus colegas torcem, detesto, e por aí vai. Chegamos até o limite de termos ódio. Que é o ódio? O amor que adoeceu, ele adoece. Então, a casa espírita, ela é um instrumento de salvação, para ajeitarmos todas essas coisas que nós falamos agora há pouco, para dar a nós o conceito de vivermos conforme os desígnios de Jesus, de Deus. Conforme pede-nos resignação. Nós precisamos ser pessoas resignadas. Desde cedo temos que ensinar os nossos filhos a perder, a ser resignados. Qual é o nosso maior problema aqui na Terra? É não saber perder. Nós detestamos perder. Muitas vezes a mulher odeia o marido, não porque a deixou, mas porque pegou por uma mulher mais feia do que ela. Não é? Somos assim mesmo. Infeliz, me deixou e pegou uma baranga. Eu não sou baranga, eu sou uma mulher gata mesmo, e o cara me deixa por uma baranga. Esse é o ódio da mulher com o marido. Então nós temos que nos salvar de sentimentos que nos impede crescer, evoluir e progredir. É a nossa principal missão aqui na face da Terra.
Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A perfeição agora, eu nasci para Cristo, nasci para Chico Xavier, que seja, mas estamos nos esforçando. Nós não saímos matando aí, dando tiro, enfim, assaltando lojas, farmácias, carteira, celular, então, nem se diz. A quantidade de notícias nesse sentido é carregada, né? É uma agenda carregada à tarde nas estações de televisão abertas. Se você fica naquilo, é ruim para você. Nem dorme direito, quase. A doutrina espírita é instrumento, é segmento dos ensinos de Jesus. Se alguém falar para você, mas lá vocês acreditam em Deus, acreditam em Jesus? As pessoas às vezes perguntam, viu? Fala, sim, em Deus e Jesus. A doutrina espírita é segmento dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na casa espírita eu me sinto bem, eu adquiro informações, porque ela tem aproximadamente 20.000 títulos de livros. Eu mexo com livro há 35 anos e posso falar. E tem uma livraria no terminal rodoviário urbano. Então, são livros que instruem, educam e consolam o homem. A partir do momento que você está consolado, você se resigna diante das suas aflições. Então, nós estamos aqui apresentando soluções para os aflitos, para nós todos aflitos. Soluções espirituais para resolver os problemas das dores físicas e morais, emocionais. Religiosidade, acalma-nos. Os espíritos passam isso para nós. Rezar, orar, antes de dormir. Após o amanhecer, faça uma prece. Está ruim, a barra está pesada no trabalho. Vai em qualquer lugar, no banheiro, qualquer canto, num ônibus. É o pensamento que vale. Mentaliza Jesus, a imagem dele da forma como você gosta. As ondas do mar, as gaivotas, a relva. Mentaliza paisagens, forma paisagens bacanas no seu cérebro. E passa. Obsessor passa, mas passa longe. As pessoas nos procuram, eu estou obsediada. Tá, minha filha, mas se o protetor que está do seu lado aí, às vezes a garota fala, o protetor é tão bonito que dá até medo de falar para você como que ele é. Então, temos proteção espiritual, e muita proteção espiritual. Deus não jogou, não caímos de paraquedas aqui na terra. Não caímos. Tudo tem uma razão de ser. Segundo o Chico, nem uma folha de árvore, nem um fio de cabelo cai sem que haja um motivo. Deus está conosco, nós somos filhos dele. Ele nos criou simples, ignorantes e fadados à perfeição. Ele não nos abandona. Ele não abandona a gente. E depois Jesus confiou também a nós, disse a nós, confia em mim. Confia em mim. E o próprio Cristo disse, eu estou no Pai 24 horas, assim como o Pai está em mim. A comunicação é o pensamento, olha que rápido. Para tudo que você está fazendo e pensa, raciocina, pensa. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Segue em frente. Volta para casa mais manso, mais brando, mais pacífico.
para encarar os problemas geralmente domésticos, são os problemas mais difíceis nossos, estão na casa, estão no lar. Os crimes, enfim, as barbáries, quase sempre emergem do lar, de provações. Aí vem a doutrina espírita, repito, falar de vidas passadas, de vidas passadas. Então quer dizer que as nossas provações, as nossas aflições, se não procede da agora, é lá de vidas passadas? É, em menor quantidade, mas é. Richard Simonetti diz que, usou uma estatística dele, não sei, 70% das nossas provações são daqui mesmo. E segundo ele, quanto mais parentes nós temos, mais provações nós temos. Porque nós temos que nos entender. Os bichos piam, latem, miam. Gente, nós falamos. Nós conversamos. Deus nos deu o dom da palavra, nos deu o dom da inteligência, de pensar, de raciocinar, de refletir, nos deu as religiões, o religar a Deus. Aqui tem os evangélicos, tem a igreja católica, tem os budistas, tem esse, aquilo outro. Entendam bem o que está lá e sigam, se fortaleçam. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, diz: não entende como que o homem vive na face da terra sem fazer prece, sem fazer oração. Ela não entende. Quer tocar a vida de peito aberto. A gente até que vai conseguindo, mas é difícil. Jesus é o nosso mestre, nosso guia. A partir de agora, nós vamos entrar em vibrações, vocês vão receber os passes, transfusão de energia, tá? Para todos saírem daqui muito, muito bem. Tá bom? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesse ambiente de espiritualidade. Estamos acalmando os nossos corações. Estamos nos preparando para seguirmos com a vida que o Senhor nos deu e que é uma dádiva. Agradecemos, Pai, pela vida. Agradecemos imensamente aos nossos pais que concederam. Agradecemos a oportunidade das dificuldades, das aflições, porque elas nos arremetem ao crescimento, a buscarmos alternativas, e que muitas vezes o que para nós é uma aflição é no fundo um convite para que possamos nos melhorar em algo, mudar o trabalho, mudar as nossas vibrações, mudar a nossa forma de falar, sorrirmos mais, termos o gosto de sentir a felicidade. Ela nos vem em tão poucos momentos, mas quando vem, vamos curtir a felicidade de passarmos no vestibular, de estarmos cursando uma faculdade, a felicidade de sermos mães. É um momento abençoado para a mulher, é o momento que Deus mais agradece à mulher, é a maternidade. Ser mãe, como é belo. O amor de um filho é imenso, nada o supera. Segundo Chico Xavier, a prece de uma mãe por um filho arromba as portas do céu. Tamanho a dedicação, tamanho o sentimento de amor que existe.
Vamos amar a natureza, o planeta Terra é a nossa casa. Às vezes não cuidamos bem dele, mas precisamos cuidar. É um planeta lindo, belíssimo, com mares, rios, florestas. Temos alimento à vontade de um modo geral. Senhor, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe as pessoas que estão lá agora. Dê paz a eles também. Tem gente próximo de nós que está doente, senão do corpo, do espírito. Conceda-nos força, Mestre, para seguirmos caminhando com os vossos ensinamentos. O Senhor nos disse: brilhe a vossa luz. Todos nós temos luz. Todos nós somos filhos de um Pai eterno. E o nosso espírito é eterno. A nossa vida, por outro lado, é passageira. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede desta casa espírita e da doutrina espírita cristã. Que a sua luz continue sendo a nossa luz e que a sua paz continue sendo a nossa paz, hoje e sempre. Que assim seja.